universo parece obedecer leis internas. Aquilo que para nós significa desarmonia pode ser apenas limitação da relação humana entre o físico e o moral, não a imperfeição do cosmos. É interessante pensar que, quando a gente vê, a gente acredita estar diante da forma mais nítida e inteligível de um evento ou de uma relação, mas, na verdade, o que vemos é apenas aquilo que conseguimos perceber. Mesmo quando observamos um animal em seu modo de existir, viver e agir, ele ainda nos parece um mistério insondável. E isso, apesar de todo o conhecimento científico acumulado sobre ele, isto pertence ao que chamamos de mundo comum. É assim que o experimentamos. As coisas nos aparecem mediadas pelos nossos sentidos e organizadas pela nossa mente. Este é o mundo comum, o mundo que habitamos todos os dias, não como ele é em si mesmo, mas como ele se apresenta para nós. Foi tentando compreender esse limite que Immanuel Kant formulou uma distinção decisiva. Segundo Kant, nós nunca acessamos a realidade de forma direta. Entre o mundo e nós, existe sempre uma mediação. Tudo o que percebemos, cores, sons, formas, movimento, passa antes pelos sentidos e depois é organizado pela nossa mente. Espaço, tempo, casualidade, essas não são propriedades do mundo em si, são condições da experiência humana. Aquilo que existe dentro desse limite, Kant chamou de fenômeno. O fenômeno não é ilusão, ele é real, mas é real apenas enquanto aparece para nós. Já aquilo que existe independentemente dessa mediação, aquilo que não passa pelos sentidos nem pelas formas da mente, permanece fora do alcance. Ainda que no mundo que nos cerca, aquilo que parece diante de nós permanece em parte oculto. Não acessamos as coisas segundo aquilo que elas são em si, mas apenas segundo a forma como se apresentam. O mesmo acontece quando dirigimos o olhar ao cosmo estrelado. Vemos constelações, estrelas, manchas de luz, talvez a Via Láctea. Mas o que realmente estamos vendo? Pontos luminosos, movimentos lentos, formas organizadas pela mente? O que está acontecendo de fato? Algumas dessas estrelas já morreram há milhões de anos. A luz que chega até você é um fantasma do passado. Aquilo que você chama de agora no céu já não existe. Isto é perturbador, porque mostra que a mente humana não acessa o real diretamente. Ela acessa apenas a forma empírica, como ela se apresenta sob certas condições. Não importa o quanto avancemos em nossas explicações, o que inferimos sobre a constituição do mundo, jamais conseguimos construir a essência das coisas em si mesmas, a partir das leis dos fenômenos. Seria como tentar construir um sólido utilizando apenas superfícies planas. Enquanto eu lia Schopenhauer, especialmente quando ele retoma Kant, uma sensação estranha começou a me incomodar. A ideia de que o tempo e espaços não são propriedades do mundo, mas representações da mente humana. Reconhecer que nunca acessamos o mundo em si, que tudo o que vivemos é aparência,
Tudo é transitoriedade. Vemos isso na natureza, do metal ao organismo. Tudo se desgasta, se consome, desaparece. Vivemos presos a um enquadramento que não percebemos. Schopenhauer não rejeita esse limite, ele o assume e, a partir dele, propõe a ideia de uma vontade, não vontade no sentido moral, não uma escolha racional, mas algo que impulsiona a vida, sem perguntar o porquê. De modo que não apenas nossa vida é curta, mas também o nosso conhecimento é limitado a ela. Não vemos antes do nascimento, nem além da morte. Nossa consciência é como um raio que ilumina a noite por um instante, e isso dá a impressão de que algo nos bloqueia o acesso ao todo, apenas para nos deixar diante do desconcerto. Ao longo do tempo, tentamos decifrar o universo, observamos padrões, construímos modelos, utilizamos a matemática. Mas toda superfície pressupõe um interior, algo que não seja apenas bidimensional, mas dotado de profundidade. E é exatamente aí que encontramos um limite. Não conseguimos ultrapassar a essência das coisas em si mesmas a partir das leis dos fenômenos, mesmo com padrões, mesmo com modelos, mesmo com um rigor humano. O universo não se esgota no que podemos formular, porque todo ente na natureza é ao mesmo tempo aquilo que descrevemos e algo que permanece além da descrição. Não o real em si, mas aquilo que nos aparece. Por isso, tudo é passível de uma dupla explicação, uma física e outra metafísica. O ser humano participa disso, por um instante, capaz de perceber leis, mas não de ultrapassar o próprio enquadramento. Entre aquilo que existe e aquilo que compreendemos, há sempre uma distância. Talvez o universo nunca tenha sido feito para caber na nossa cabeça. Talvez ele esteja aí, não para ser resolvido, mas para ser olhado, para causar espanto, para nos lembrar de que existe algo maior do que nós. E talvez reconhecer isso não seja perder, mas apenas entender onde estamos.